Uma coisa importante que a gente deve dizer é o seguinte, que diferentemente de outras situações, onde o mesmo truque foi usado, de perseguição política, seja com a corrupção, seja com outros pretextos, no Brasil isso teve uma vida curta. Isso é muito importante de assinalar, né? Por exemplo, esse processo da Lava Jato é muito parecido com a perseguição aos comunistas nos Estados Unidos pela Comissão McCarthy. O pessoal montou um sistema apoiado pela burguesia de conjunto, um setor da burguesia falou, não vou me meter, ficou de lado, né? E aí isso aí foi. Eles operaram uma limpeza dos membros do Partido Comunista e outros esquerdistas em Hollywood, nos sindicatos, em várias associações democráticas, etc. e tal. E conseguiram fazer isso daí, né? Eles efetivamente conseguiram. Depois a comissão, quando ela perdeu a sua função, né, ela foi desmantelada no governo Kennedy pelo Partido Democrata, que foi cúmplice da comissão, logicamente, e depois apareceu aí como, né, resolvendo o problema quando a situação já era insustentável para essa comissão. Então, esse processo ele é muito comum, mas ele costuma dar certo, né? Você vê que na Ucrânia, o presidente da Ucrânia foi derrubado com denúncias de corrupção. Em vários países aconteceu isso daí. Mais com setores de direita do que com setores de esquerda. Mas aconteceu. No Brasil, a resistência ela surgiu muito mais rapidamente, que mostra, em primeiro lugar, o nível a intensidade das contradições sociais no país, que afloraram rapidamente depois do golpe, e mostra também o nível de consciência da classe operária e dos movimentos populares no Brasil, né? Aqui aconteceu uma coisa que foi muito interessante, que a gente não tem visto em outros lugares, com exceção talvez da Turquia e tal, que é que o movimento contra o golpe começou já bem antes do golpe. Então houve a denúncia de que foi golpe, etc. e tal. Uma parcela da esquerda, né, revelando o seu caráter de classe média profundamente pró-imperialista, apoiou o golpe, mas uma parcela expressiva da esquerda, né, principalmente a próxima do PT, setores que são independentes, etc. e tal, reagiram ao golpe. Então esse é um dado que a gente tem que... Se não tivesse havido essa reação, é impossível prever a profundidade com que a direita teria atacado todo mundo, né? Se essas reformas do governo elas estão sendo duramente questionadas, estão em crise, etc. e tal, numa medida bastante grande, é porque é uma reação ao golpe, né? O truque uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o plano do imperialismo era o seguinte, você tem um governo que é um governo de esquerda, né? Muita gente questionou que o governo do PT fosse de esquerda, porque ele levou adiante uma série de medidas direitistas. Mas é importante dizer que é de esquerda pelo seguinte, porque a derrubada desse governo, se tivesse sido feita sem nenhuma reação, sem a polarização no país, etc. e tal, teria desmoralizado profundamente todos os setores populares. É algo assim, o partido que vocês apoiam é um partido corrupto, sem vergonha, foi derrubado com o apoio do povo, foi rejeitado pelo povo. Então, a desmoralização dos militantes de esquerda, sindicais, etc., etc., teria sido enorme. Quer dizer, teria sido uma terapia de choque. E a direita pretendia o seguinte, a hora que tivesse todo mundo com os olhos arregalados, a boca, o queixo caído, olhando aquele desastre,
eles vinham lá e e destruíam o país inteiro antes que o pessoal pudesse se recuperar do choque. Esse é o truque, né? Eles fizeram isso daí, muita gente não sabe e tal, em centenas de países no mundo, na primeira etapa do choque neoliberal. Eles aproveitavam alguma coisa, queda de um governo, crise gigantesca de hiperinflação, falência do Estado, etc. e tal, e a hora que estava todo mundo assim, contra a parede, totalmente desnorteado, eles vinham e uma receita assim, monstruosa, e passavam tudo aquilo, a hora que o pessoal acordava já tinha perdido tudo. Quer dizer, no Brasil o negócio não saiu do jeito esperado. Em vez do governo PT cair, acusado de corrupção por todos os lados, os partidários do PT e a esquerda silenciosa, uma parte da esquerda, que é muito útil para a direita, confirmando, né, dando aval de que a campanha da corrupção era legítima e que permitiria todo esse ataque, com a maior facilidade do mundo, houve reação, denúncia, briga, e nós estamos nisso daí até agora. Eles estão com as reformas, mas vocês notem o quadro de impasse, de dificuldade, de atritos, de crise que se formou a partir daí, né? Isso é muito importante. É isso que uma parcela da esquerda não entende, quando eles falam que é tudo a mesma coisa e tal. Não, eles não entendem a marcha da situação política. Eles não entendem o plano do imperialismo de reduzir, esmagar os trabalhadores, aniquilar a economia nacional, através de um plano político que envolvia a derrubada do governo PT. Não tem nada a ver com as qualidades em si do governo PT. Né? Isso também é uma ilusão dos setores petistas, que acham assim, que o problema era você tirar um governo que faz reformas políticas a favor do povo e colocar um governo que faz reformas a favor do imperialismo da direita. Não era bem... Isso aí tem um fundo de verdade, mas não é bem o problema que aconteceu. O problema que aconteceu é que, ao você derrubar um governo esquerdista como esse, você abre caminho para uma política muito mais agressiva. É um processo político, né? Muita gente não entende, nesse sentido, a importância de determinadas derrotas numa situação política específica. Então eles montaram, logicamente, né, aqui nós temos que fazer uma observação que é importante, que é o seguinte. Logicamente que o processo que eles fizeram, como muitos outros no mundo, era uma farsa. Nós, por exemplo, fizemos questão de denunciar isso a todo momento. Por exemplo, os atos, né, o ato de 17 milhões na Paulista, da Rede Globo, era uma farsa. Se você analisar todos os detalhes do ato, como nós fizemos naquele momento, você vai ver que aquilo é uma operação político-empresarial muito bem montada para dar a impressão de que há um grande apoio popular ao golpe, quando na verdade não existe isso. As empresas liberaram funcionários, o Alckmin liberou o metrô, a Rede Globo fez campanha, né? Então vai lá um pessoal, dá a impressão de que o país está saindo às ruas contra o governo PT. Falso, né? Absolutamente falso. Nós vimos isso daí, nós falamos, essa direita é uma minoria. Tanto que a gente vê como a direita refluiu. Né? Onde é que está a direita? Já faz uns 6 meses que a gente não vê mais a direita. Não é que ela não seja uma ameaça, não vamos confundir as coisas. Porque a gente pode interpretar uma coisa de outro ângulo errado. Ela é uma ameaça porque ela não é um movimento de indivíduos, é um movimento coordenado pela burguesia, pelo imperialismo, etc. e tal.
Mas ela não é uma força de massas, como eles quiseram dar a entender. Não é. Simplesmente não é. Foi uma operação de marketing, foi uma operação empresarial. Como uma eleição. Você pega um candidato aí que não tem... Ninguém nunca ouviu falar dele, não tem popularidade nenhuma, e o cidadão ganha a eleição, por causa do Collor. É uma operação de empresários. Né? Não é que o cidadão tenha ganho popularidade, que nem o Dória. Estão usando o mesmo golpe. Né? Eles querem mostrar que o Dória tem uma enorme popularidade. Mentira, isso aí foi eleito... Eles aproveitaram o desnorteamento da esquerda e tomaram conta. Inclusive, a gente não deve excluir, em se tratando do Estado de São Paulo, a fraude. Né? Porque faz muito tempo que a gente vem denunciando que em São Paulo tem fraude nas eleições. Porque o PSDB controla todos os juízes, está aí há anos e anos e anos, controla tudo. Por que não haveria fraude num país tão cheio de fraude como esse aqui? Mas é falso, Dória não tem essa popularidade.